é a questão ambiental, é a questão de manejo dos recursos, é a questão de preservação, é a questão de criação de uma nova economia baseada no meio ambiente, que é algo que está se desenvolvendo em vários países, mas o Brasil tem mais recursos do que qualquer outro país nesse sentido. Tem uma outra notícia que eu queria repercutir aqui com vocês. Também estamos repercutindo agora no portal da Fórum, que é o seguinte: eu achei curioso pelo otimismo aqui que é expressado, queria saber a opinião de vocês. O economista-chefe do IIF, que é a instituição The Global Association of the Financial Industry, né? Associação Global da Indústria Financeira, é o Robin Brooks. Ele é um economista alemão de certo renome, né? E ele vira e mexe, faz algumas projeções um tanto quanto positivas para a economia brasileira. E hoje ele voltou a fazer isso, postando um gráfico sobre o crescimento do superávit comercial brasileiro entre os anos das últimas décadas, projetando agora também para 2023. E ele escreveu o seguinte, eu até separei o tweet dele, se o Gui puder botar na tela, que aí dá para ver o gráfico direitinho, mas me chamou a atenção esse otimismo dele. Ele diz o seguinte: o Brasil está caminhando para se tornar uma Suíça da América Latina. Está surgindo um enorme superávit comercial, diferente de qualquer outro país da região. Isso vai dar ao Brasil estabilidade externa e uma moeda forte, diferente do resto da América Latina. O Brasil será a âncora da região. Né? Eu não sei se a gente... Aí, tá aí o gráfico. Opa, estava passando já, né? Sim, tá aí o gráfico. O Brasil é essa linha em preto, né? E mostra o crescimento do superávit comercial com essa projeção para 2023 depois. Ele já tinha feito algumas outras previsões positivas com relação ao real, inclusive no pós-pandemia. Enfim, quero saber se vocês, o que vocês acham desse otimismo todo do Robin Brooks, falando que o Brasil tende a se tornar uma economia brasileira com base, uma Suíça brasileira, uma Suíça da América do Sul, com base nesses dados. O que você acha, Leonardo, Ingrid? Bem, eu acho que não é mentira que existe um superávit comercial, só que tem um problema aí, que é um problema de base também, né? O superávit brasileiro, hoje, ele é baseado em, em uma primarização da economia. Então, você é muito dependente do agronegócio e do extrativismo para ter esse superávit. Então, as nossas exportações, elas não são exportações de produtos com grande valor agregado. O Brasil poderia melhorar muito mais essa situação se tivesse de fato uma indústria de transformação para você exportar lingote e não minério de ferro, para você exportar subprodutos da soja e não a soja do jeito que é exportada hoje. Do jeito que é exportado hoje, você exporta a soja para você fazer ração para animais da China, de outros países. Então, assim, eu não discordo dessa análise. Eu acho que o Brasil ele tem uma caminhada aí de superávit comercial consistente, que deve, inclusive, continuar e até se acentuar. Mas eu acho que hoje, sendo o Dia da Indústria, e inclusive o Lula e o Alckmin fizeram um texto que saiu no Estadão, um texto conjunto dos dois, falando que o Brasil precisa se reindustrializar, existe todo um caminho para isso, precisa ter uma indústria de transformação que participe mais do PIB do país. Eu particularmente acho que, de fato, é necessário um esforço para que o Brasil diminua essa primarização da economia, e fazendo esse esforço, aí sim eu começo a concordar que existe a chance do Brasil ser um país de moeda forte, com estabilidade, a longo prazo, e se tornar um país assim que vá redistribuir e dar algum bem-estar social para o seu povo. Só que isso daí
depende principalmente de uma diminuição da primarização da economia, de uma dependência menor do agro, dependência menor da exportação de minerais, que hoje é a grande base de exportação, são os produtos mais exportados do Brasil hoje. Sim, esse cenário projetado pelo Robin Brooks e que você fala, Leonardo, seria uma coisa mais a longo prazo, né? Sim. E eu acho que também hoje, talvez, né, quando a gente fala de industrialização, não é a mesma industrialização de 50 anos atrás. A gente não tem mais aquele viés desenvolvimentista. A gente tem que falar de uma industrialização conectada com a preservação ambiental, né? Quando a gente fala de indústria de transformação, uma indústria de transformação que respeite os ditames ambientais e não só respeite, mas que seja uma indústria que use toda essa dinâmica da economia verde para se colocar como prioridade. A própria Marina Silva, ela fala isso. A Marina Silva, ela falou uma coisa muito interessante ontem, que ela falou que assim, o Brasil está na mesma posição dos Estados Unidos no início do século XX. Os Estados Unidos acabou sendo o país que sustentou o crescimento industrial da Europa no século XX e acabou se tornando um dos grandes países do mundo. A Marina Silva disse que assim, que no século XXI a grande questão econômica é a questão ambiental, é a questão de manejo dos recursos, é a questão de preservação, é a questão de criação de uma nova economia baseada no meio ambiente, que é algo que está se desenvolvendo em vários países, mas o Brasil tem mais recursos do que qualquer outro país nesse sentido. Não de tirar a floresta, mas de preservar a floresta e de usar isso como um mecanismo de desenvolvimento econômico. Né? E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar nesses moldes. A gente tem que pegar e resgatar aquele desenvolvimentismo do século XX que produziu muito crescimento econômico, muita desigualdade e muito passivo ambiental. Né? A gente tem que criar um novo modelo de desenvolvimento e exportar esse modelo de desenvolvimento para o mundo. E o Brasil hoje é o país mais capacitado para fazer isso, pela quantidade de recursos que tem e pela maturidade de muitas políticas ambientais que já foram feitas no Brasil aí nos últimos 40, 50 anos. Legal, Ingrid. Comentários sobre essas projeções otimistas aí? Não, eu acho que a gente terminou o superávit primário nesse mês agora de abril, ele foi, parece que é dos maiores dos últimos, sei lá, 30 anos, desde 1989, né? Pelo que tem falado. Então, isso é uma demonstração de que a economia está indo bem. Você tem já o mercado já tem uma previsão de redução da inflação, ou seja, as coisas estão caminhando. Agora, eu concordo com o Léo, a gente precisa pensar, e aí aproveitando, né, esse momento que a gente está vivendo para, mais uma vez, falar sobre essa importância da discussão da pauta ambiental, que ela não pode estar... a gente tem que atrelar a discussão sobre a pauta ambiental ao desenvolvimento econômico no país. Essas coisas não estão caminhando de maneira separadas. A gente tem falado aí de exploração de petróleo, quando no mundo a gente está falando de outras energias, por exemplo, a energia eólica no Brasil. O Brasil está na 6ª posição, já estava numa outra posição menor, mas hoje já está ocupando a 6ª posição em capacidade de produção de energia eólica. 20% já da produção de energia no Brasil é de energia eólica, ou seja, isso tem uma capacidade de ampliação ainda muito grande e pouco explorada. Eu estava falando com a Lucélia hoje, fiz uma entrevista com ela para outro programa, e aí a gente estava falando, por exemplo, sobre uma questão que é fundamental quando a gente fala de Amazônia. Turismo ecológico na Amazônia que não é explorado. E tanto do ponto de vista econômico, da importância que isso tem, que o turismo, eu sou de uma cidade como Rio de Janeiro, então o turismo é uma receita importante, mas do ponto de vista das pessoas se apropriarem daquela região, sobretudo os brasileiros, nos apropriarmos dessa região como uma região fundamental e essencial
para o país como um todo. Quantos brasileiros conhecem a Amazônia, por exemplo? São raríssimos, são pouquíssimos, porque você não tem o estímulo, por exemplo, ao turismo ecológico, né? Você tem várias formas de promover o desenvolvimento econômico num país, de ocupar, por exemplo, de dar ocupação e trabalho para os povos da floresta, porque se os povos da floresta estiverem ocupados, né, em funções, em trabalhos que possam, ao mesmo tempo, gerar economia e renda e proteger a floresta em pé, façamos isso, porque isso é o que mantém, de fato, a floresta em pé, é justamente você promover ações ali de desenvolvimento regional, de desenvolvimento, de geração de emprego e renda para aquelas populações locais. Porque isso é necessário, senão vai para a grilagem, né? Senão você vai... o agronegócio, por exemplo, no momento que a gente falou aqui anteriormente também sobre essa tentativa de redução da importância do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dessa pauta do desenvolvimento agrário. A gente o Léo lembrou muito bem, a gente tem uma produção ainda muito voltada para commodity, né? As exportações aumentaram no país e as importações diminuíram. Isso é uma coisa interessante, é importante, porque quando você tem menos importação, você está conseguindo suprir o mercado interno. Mas se a gente, por exemplo, falar de uma agroecologia, né, de uma agricultura que preserve o meio ambiente, que preserve aquelas terras, a gente está falando de um abastecimento daqueles locais, de uma redução do valor do preço, porque o que aumenta o alimento, o preço do alimento que chega na nossa casa é toda essa logística, né, de que desde o lugar da produção até para quem mora nas áreas urbanas. Essa logística custa muito caro. É isso que faz com que você tenha que ter mais rodovia, com que você tenha que abrir espaço dentro da floresta para você tirar material, produto de lá para você levar até uma outra região. Ou seja, tudo isso está interligado. Então, se você tiver, por exemplo, estímulo, né, ao desenvolvimento local, você ataca ali diversas frentes, no bom sentido, né? Você está promovendo o desenvolvimento daquela região, está gerando renda para aquela população, está reduzindo o preço daquele alimento que chega nas nossas casas aqui na cidade de São Paulo, aqui na cidade do Rio de Janeiro e tantas outras cidades. Enfim, então a gente precisa considerar, né, esses novos formatos, a economia circular, que tem sido tanto discutida, a gente tem, enfim, políticas e regulações diversas já na União Europeia. A gente precisa ter isso aqui, isso avança muito lentamente no Brasil, começou a avançar, veio o Bolsonaro, o que aumentou de lixão, né, e você acabou completamente com a política de redução de resíduos sólidos, com a política de economia circular, e a economia circular também tem muito a ver com isso, que ao mesmo tempo você está evitando, né, que o plástico, por exemplo, vá parar na boca, no estômago do peixe, né, e ao mesmo tempo você está também reduzindo o custo daquele material, que é o material que chega para a gente, porque o material que você compra, o shampoo que você usa, tem um custo daquela embalagem, né? E uma embalagem que usa uma vez, acabou e vai para onde? Se aquilo não for reciclado. Ou seja, isso tem que estar na ordem do dia. A gente precisa pensar em desenvolvimento, sobretudo no Brasil, porque o Brasil tem total condição de ser um país, e o Lula terminar o seu terceiro mandato com chave de ouro, né, sendo aí uma grande liderança ambiental para o mundo todo, né? Foi isso. Ele ganhou a eleição com essa promessa de envolver esses setores, né, de priorizar esses setores, mas a gente precisa agora, enfim, tirar isso do papel, por isso precisa fortalecer o papel do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, né, e novas formas de produção. Não dá para a gente continuar com essa mesma política que desmata a Amazônia, né, para a produção de gado, e que desmata uma outra parte da Amazônia para fazer cereal para alimentar esse gado. Ou seja, é uma conta que não fecha, né? Sim, muito bom, Ingrid. Lembrando, para quem está nos assistindo, que hoje emendaremos direto com o Fórum Sindical, daqui a pouquinho, às 6h30, com a Maria Fro, portanto, fiquem por aqui. Antes da Fro assumir com o Fórum Sindical, eu queria finalizar com vocês rapidinho, repercutindo um tweet que o presidente Lula acabou de postar. Ele fala sobre a MP dos ministérios, que ontem teve parecer aprovado na Câmara, que esvazia na prática aí os poderes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas, né? Lula estava sendo bastante cobrado com relação a isso e ele foi ao Twitter agora para se manifestar. Tá aí a fala dele, ele disse: tem dias que a gente acorda com a notícia parecendo que o mundo acabou. Eu fui ler as notícias hoje, na verdade, tudo parecia normal. Uma comissão do Congresso querendo mexer numa estrutura de governo que é difícil de mexer. Agora que começou o jogo.
O que a gente não pode é se assustar com a política. Quando a sociedade se assusta com a política e começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior. É na política que se tem as soluções dos grandes e pequenos problemas do país, disse aí o presidente Lula, reagindo à MP dos ministérios que esvazia os poderes do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério dos Povos Indígenas. Então, queria que Leonardo e Ingrid, por favor, fizessem um rápido comentário aí sobre essa reação do Lula para a gente finalizar e passar para o fórum. Não, tá acabando, né? Eu acho que faltam aqui 3 minutos para acabar, Sim, mas eu acho que sobre isso é muito simples. Eu acho que até agora, talvez a coisa tenha chegado na última semana no nível que chegou por falta de Lula no comando da situação. Eu acho que os articuladores políticos do governo pareciam que estavam tentando resolver ali, talvez com uma orientação mais genérica do Lula, sem envolvimento direto do Lula, e o que aconteceu de ontem para hoje é um envolvimento mais direto do Lula na situação, tentando se colocar como um conciliador, como um mediador, como alguém que vai trazer uma solução boa e palatável para todos os lados. Então ele já chamou a Marina e a Sônia para conversar, ele já se manifestou a respeito, ele já deu recados através de líderes que as coisas não vão ficar do jeito que o Centrão está planejando, e a partir daí ele vai tentar se colocar nessa negociação até tentar trazer aí uma melhor solução para todos os envolvidos. Inclusive eu aproveito para deixar o resto do tempo livre, eu vou ficar ouvindo, mas eu já me despeço de vocês. Mais uma vez um prazer falar contigo, Ivan, prazer falar contigo, Ingrid, um prazer falar com todo o público que está aí. É sempre muito bom conversar com vocês aqui. Um abraço. Ótimo, o prazer é nosso. Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Ingrid, para a gente finalizar aqui o Jornal da Fórum hoje sobre a reação do presidente Lula. Não, é isso. Eu acho que o Lula tem que ocupar esses espaços e não deixar brecha para, enfim, para a gente ter retrocesso. Então, onde houver retrocesso, que o Lula entre para intermediar e resolver essa situação da melhor maneira possível. Ainda confiamos, né, que isso vai se resolver da melhor maneira, quer dizer, que serão vetos necessários e que ele vai vetar essas políticas absurdas, né, contra a pauta ambiental.